Esse é o quadro Nós Comunica do Nós da Nutrição que vocês já conhecem. Conteúdos essenciais em poucos minutos, produzidos pelas nutricionistas colaboradoras do podcast. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente no @NósDaNutrição, nós com Z, e manda uma DM por lá ou um tweet se preferir. Bora pro episódio? Seguimos agora com a nutricionista Gabriela Carniel. Olá! Você já se perguntou se quanto mais natural a alimentação, melhor? Hoje eu tô aqui para falar sobre isso. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, os alimentos in natura e os minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. E o que são essas duas divisões? Os alimentos in natura são aqueles que são obtidos diretamente das plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração depois que saem da natureza, como os legumes, as verduras, as frutas. Já os alimentos minimamente processados, eles são submetidos a pequenos processos, como limpeza, remoção de alguma parte, secagem, fermentação, pasteurização, e eles não têm adição nem de sal, açúcar, gordura e outras substâncias, como o arroz, o feijão, por exemplo. Esses alimentos são, sim, muito saudáveis e, como o guia sugere, ele deve ser, sim, a base da nossa alimentação. Mas isso não quer dizer que a gente tem que consumir somente esses alimentos, porque hoje, no mundo globalizado que a gente está, com essa quantidade de alimento que a gente tem disponível a toda parte, onde a gente vai, então, nos supermercados, a gente tem à disposição muitos alimentos que são processados e ultraprocessados. Quando a gente vai em algum aniversário, alguma comemoração, também a gente tem à disposição esses alimentos. E pensando que, como sugere a OMS, que a saúde não é só ausência de doença, ela também é um bem-estar físico, emocional e social, é importante a gente também ter na nossa alimentação e poder se permitir comer esses outros alimentos, que não são só os in natura e os minimamente processados. Então, o mais importante, como a gente já vem falando em outros episódios, é a gente ter o equilíbrio na nossa alimentação. Tem, então, os alimentos in natura e minimamente processados como a maior parte da nossa alimentação, a base, então, da nossa alimentação, mas também a gente se permitir comer esses outros alimentos com tranquilidade, respeitando as nossas vontades. Outro ponto importante que a gente não pode deixar de falar é de onde comprar esses alimentos, principalmente os in natura e os minimamente processados. Quando a gente compra e consome os alimentos que estão disponíveis nos grandes supermercados, esses alimentos eles já sofreram poucas e boas. Eles viajaram muitos dias, eles vêm de outros estados e até de outros países, e eles vêm perdendo um pouco da sua qualidade e até dos seus nutrientes nesse transporte. E também, além de todo agrotóxico, né, que esses alimentos já recebem no seu plantio e durante a sua colheita, por exemplo, ainda assim, eles vêm usando aqueles venenos para matar as mosquinhas que ficam em volta. Então, a quantidade de veneno desses alimentos que a gente consome dos grandes supermercados é muito grande. Então, a gente deve preferir os alimentos das feiras. Primeiro, porque a gente consegue manter o dinheiro dentro do nosso estado, né? A gente dá valor para a economia local, mantendo o dinheiro aqui dentro do nosso estado ou até da nossa cidade. E também esses alimentos, eles são mais frescos, eles respeitam o tempo de maduração, a época de cada alimento, né? Então, nas feiras, principalmente as orgânicas, a gente vai consumir as frutas que são da época. As frutas da época, elas têm muito mais nutrientes do que as frutas que foram amadurecidas com aditivos químicos, né? E aí também a gente pensa que os alimentos do supermercado com agrotóxico, eles vão durar muito mais do que os orgânicos, por exemplo. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque os alimentos que a gente consome do supermercado, eles já viajaram há muito tempo, eles já foram colhidos há muito tempo, e ele vem perdendo a sua qualidade ao longo desse processo. Então, quando ele chega até a prateleira do supermercado, chega a feirinha lá do supermercado, ele já está há muitos dias colhido e acaba que quando a gente compra, logo em seguida ele acaba estragando. Já os alimentos das feiras, principalmente os orgânicos, eles são colhidos às vezes até um dia antes da feira. Então, ele é muito fresco, é um alimento muito novo, né? Que logo ele é colhido e logo ele já está à disposição para a gente comprar. Então, é um alimento muito rico em vitaminas e minerais.
A gente também ajuda esses pequenos produtores, porque não é fácil, acaba que as grandes corporativas de alimento, elas recebem muito mais subsídio e até benefícios do governo do que os pequenos produtores. Então a gente está já fazendo um bem para a nossa economia local, ajudando os pequenos produtores e consumindo alimentos muito mais saudáveis. Porém, não podemos deixar de falar que nem sempre a gente tem acesso a esses alimentos orgânicos, principalmente a população que mora nos bairros mais periféricos, longe do centro da cidade. Nessas comunidades já é muito difícil encontrar alimentos in natura. Orgânico, então, é muito mais difícil. E os alimentos in natura que se encontra também é com preço bem mais alto. E a gente sempre tem que ver o que está ao nosso alcance, né? E sempre lutando para a gente ter mais acesso a uma alimentação mais saudável, disponibilizada facilmente com um preço mais baixo e justo. E para finalizar o podcast de hoje, então o recado era esse. A alimentação mais natural é sim uma ótima opção para ser a base da nossa alimentação e não a totalidade dela, porque nunca a nossa alimentação vai ser 100% natural, 100% orgânica. E a gente tem que se permitir, então, sim, consumir esses outros alimentos, mas sempre lembrando que a maior parte da nossa alimentação deve ser, sim, os alimentos in natura e minimamente processados. Se a gente conseguir comprar os orgânicos, melhor. Se a gente não puder, a gente pode participar das hortas comunitárias, né? Das pequenas comunidades, normalmente tem as hortas comunitárias. A gente também pode plantar dentro de casa, nem que seja um vasinho, né? Com uma alface, um temperinho verde. E também a gente sempre deve lutar por políticas que valorizem os pequenos produtores e que esses alimentos tenham um preço justo e acessível para toda a população. Eu vou ficando por aqui. É um prazer estar participando de mais um Nós Comunica. E se você não me segue ainda nas redes sociais, eu sou a nutri.gabicarniel. Me segue lá. Um beijo! É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Vocês podem falar conosco ou falar com as Nutris colaboradoras que estão produzindo esse conteúdo sensacional. Entre em contato conosco. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau.